Noite, estou aqui ao vivo para mais uma live. Hoje eu vou bater um papo com o Eric Flor. O Eric é terapeuta, ele é fisioterapeuta e terapeuta integrativo. Ele também faz parte do time de especialistas da Personare. E hoje a gente vai bater um papo falando sobre esse alinhamento entre interno e externo, a importância desse equilíbrio, né, para a gente, para o nosso bem-estar. O Eric ainda não chegou, vamos esperar mais um pouquinho também, o pessoal ir chegando, se acomodando. Quem chegou, me dá um feedback, se está me ouvindo bem, se está me vendo bem, se está tudo ok aí. Boa noite para a Ingrid. Deixa eu acenar aqui. Bom, eu conheci o Eric em um dos treinamentos da Rede Personare. E o último treinamento que a gente fez acabou virando um brainstorm, porque foi tanta ideia, que acabou rendendo aqui a live de hoje. Eric, você está conseguindo me ver bem? Eric, não. Estou confundindo. Ingrid, você está me vendo bem, me ouvindo bem? Tá tudo ok aí? O Eric acabou de entrar. Ele aqui para a gente poder dar início, começar esse bate-papo. Olá, boa noite. Boa noite, tudo bem? Bem, e você? Como é que você tá? Tudo bem, deixa eu só ajeitar aqui minha câmera para eu aparecer, para minha cabeça não cortar. Tava aqui me ajeitando para isso, fazendo os testezinhos de Para enquadramento. direitinho. Então, Érica, eu estava aqui contando antes de você entrar que a gente se conheceu, né, num dos treinamentos da Rede Personária, né, no Hum. último treinamento que acabou virando um brainstorm, né? Foi tanta ideia, né, que virou essa live aqui. Foi a live mais rápida que eu já agendei, né, que a gente combinou na terça e hoje já está Uhum, fazendo esse papo, né? exatamente. Então eu queria que você apresentasse, contasse aí um pouquinho da sua história. Você é fisioterapeuta, terapeuta integrativo. Fala um pouquinho aí pra gente. Antes vou fazer aquela piadinha interna, né, para quem foi do personagem aí também, né, o nosso famoso café com canela a partir de agora, para a gente projetar essa energia positiva que a gente às Hashtag vezes está, com né. canal. Então, meu nome é Eric Flor Francisco, eu sou fisioterapeuta de formação, eu fiz algumas especializações dentro da área da fisioterapia, com terapia intensiva, oncologia e ortopedia, e acabei caindo na parte da terapia integrativa através da acupuntura. Quando eu migrei para esse olhar, eu já trabalhava com cuidados intensivos num dos hospitais de uma rede particular aqui do Rio de Janeiro. Eu sou formado em Curitiba, eu morei um tempo lá. E aí, quando eu vim para cá, para o Rio de Janeiro, e teve essa questão, quando eu me percebi dentro dos cuidados paliativos, começando a ficar meio amarrado, surge a acupuntura com a ideia de a gente tentar promover um outro olhar, mas inicialmente a ideia era continuar com a perspectiva terapêutica do fisioterapeuta, por a dor especificamente. E aí vem alguns olhares que a medicina chinesa trouxe, integrando o ser, pensando em cor, pensando em sabor, né? A medicina chinesa não é só acupuntura, a gente tem outras modalidades, né? A gente tem lá uma nossa parceira nossa, que eu acho que vai ficar aí, que a Cris ficou de entrar, que é do Feng Shui, que também dentro dessa perspectiva. E aí eu começo a ver que o ser, ele precisava de um olhar holístico, mas que a gente precisava integrar as coisas. E Uhum. aí eu caio dentro dessa perspectiva da terapia integrativa, com o mundo da energia através do Reiki, né, da aromaterapia, da cromoterapia, e aí venho agora, né, nessa última formação que fala sobre o Pranic Healing, que é uma das técnicas de medicina energética ao qual nesse momento a gente mais detém, porque a gente já conseguiu aproximar o Pranic Healing do mundo científico. Então a gente tem instrumentos e tal, então isso acabou facilitando. E aí entrei no mundo da terapia integrativa e estamos aí nesse momento. Até a primeira pergunta assim, que eu ia te fazer
Você acabou respondendo um pouquinho, né? Porque assim, você começou o seu caminho na fisioterapia e eu acredito que foi o passo inicial mesmo, né? Para você ir caminhando para essas outras terapias, né? E ter esse olhar, né? E eu acho que a gente não perde, né? Vai sempre agregando mesmo, né? A ideia é a gente ir somando, né? Quando a gente fala de fisioterapia, a gente esquece que as terminologias, terapia é do movimento. Então, era uma terapia de movimento, como é a educação física. A diferença é que o olhar ele é mais sistêmico, você precisa entender um pouquinho mais. Porém, algumas áreas da fisioterapia acabam restringindo um pouco o olhar. Talvez porque eu acabei sendo encaminhado ou desencaminhado para o cuidado intensivo, isso veio mais forte, isso acabou brotando para buscar um outro olhar sobre uma mesma perspectiva. E aí eu acho que isso fez com que o olhar holístico, que hoje a gente tem esse boom da integralidade, do processo, tivesse um acesso ao meu sistema há alguns anos atrás. Porque se a gente for pensar, o termo alternativo a gente usa há muito tempo, até com a sua área, né? Uma moda mais alternativa, uma coisa que é, na verdade, ter um outro papel sobre o processo. Então a gente entra com a alternatividade e aí a alternativa virou a substituição e que a gente entende que não é isso. Na sua área também. A alternativa é uma alternativa, é uma outra, né, uma outra opção. Né? Uma outra possibilidade. E aí a gente sai da alternativa, vai para o holístico, e do holístico vai para o integrativo, que é isso, é quando a gente consegue pegar um compêndio e aplicar naquele olhar, naquele contexto, naquela situação. Que foi aquilo que a gente estava conversando, inclusive, sobre o treinamento que você deu. Pera, quais são os elementos que a gente tem aqui? O que dá para usar que te agrada, o que dá para usar que é funcional e o que dá para usar em outras perspectivas. Então eu acho que a integralidade trouxe isso e eu acho que o cuidado intensivo me aproximou desse olhar. Eu vejo ainda alguns colegas que não são da área intensiva ou não eram do cuidado integrativo, ainda com determinadas resistências a determinadas mudanças, porque o olhar repetitivamente terapia do movimento. Se não tem isso, não tem prospecto. E você já tinha tido contato, assim, como paciente, com alguma dessas terapias que hoje você aplica? Eu nem acreditava. É uma das coisas que eu mais adoro falar. Assim, quando eu fui um tempo da Cruz Vermelha de Curitiba. E lá a gente tinha até um ambulatório que tinha já acupuntura, já tinha um olhar todo integrativo. E eu, super científico, super restrito, isso não funciona. Eu tinha esse discurso, eu era essa pessoa de não dar credibilidade e só olhar para o processo científico como uma resposta cartesiana, né? Eu hoje tenho conversas com professores da época da minha formação que já trabalhavam com terapia manual, que eu falava, mas você já via isso em mim? Já, Eric, mas você ainda queria trabalhar no hospital, então a gente deixou você ir, era o que você queria. E é para você aprender pelo processo de experienciação. E eu acho que se eu tivesse entrado nesse caminho há muito tempo atrás, hoje a gente estaria aí num outro know-how, mas é isso. Hoje, pela perspectiva que eu acredito, as coisas aconteceram quando tinham que acontecer. Então, eu nem acreditava, Dani, não acreditava nessas terapias. Imagina, toque, vai massar. Não funciona. Uma vez, eu trabalhava numa empresa que tinha, né, tinha um consultório, você podia ter acesso a algumas dessas terapias. E aí eu fui fazer uma consulta, estava com dor nas costas e tudo mais, e aí experimentei pela primeira vez, eu não sei se o nome é esse, né? Me corrija se eu estiver errado, mas moxa bustão. Isso, a moxoterapia, moxa bustão, que é fantástico. Maravilhoso, eu Aquele amei. calorzinho que preenche o corpo e relaxa, né? Bom. E aí, como é que foi a experiência? Aqui, peraí, deixa eu ver. Foi maravilhoso, eu amei. Olha, eu não tô conseguindo entrar, gente. Eu não consegui ver. Acho que tinha uma perguntinha, mas eu não consegui. Coloca aqui Bom, nos comentários. pra gente dar seguimento. Isso. Uhum. E é uma Bom, experiência que só sentindo, né? Que é uma das coisas que eu acho que até
mais uma vez voltando, né, no nossa conversa, que tem algumas coisas que na prática funcionam muito bem, mas que é pela experienciação e é pelo processo de adaptabilidade é que a gente vê funcionabilidade, né? Então, você tem uma técnica que foi aprendida, que foi estudada, mas talvez o indivíduo precise de uma adequação para que aquilo funcione. A moxa-bustão é muito isso, ventosa terapia é muito isso, a acupuntura é muito isso, então a gente precisa ter esse equilíbrio. Desculpa. Não, esse equilíbrio. Eu gosto de ver, eu acompanho junto com meu marido, a gente vê muito UFC. E aí eu vejo Uhum. muitos lutadores com aquelas marquinhas redondinhas. Isso seria a ventosa terapia? Isso seria a ventosoterapia. Hoje a gente tem um olhar muito mais comercial da ventosa, porque ela tem uma aplicação muito anestésica, relaxante, mas ela promove uma circulação. Então, para alguns atletas, ela ajuda inclusive na produção de algumas substâncias como cortisol, ácido lático. Na verdade, ela ajuda no relaxamento e na produção de endorfina que vai substituir. Então, os atletas usam muito para melhorar a performance, porque você aplica, né? E aí isso faz com que esse corpo tenha uma resposta melhor, e essa resposta melhor não deixa o corpo inflamar, então você tem uma performance melhor. Então é meio que trabalha numa catarse positiva, e não na catarse negativa que excesso de exercício, ácido lático e estresse como um atleta tem de rotina. Então aquela marquinha roxa, às vezes é pelo excesso de substâncias ou de questões que tinham ali. O olhar da medicina chinesa é um olhar um pouquinho mais profundo, mas a gente tem esse olhar da ventosoterapia hoje como liberação miofacial, como relaxante muscular. Eu, particularmente, adoro. Acho que, assim, é o tipo de coisa naquele dia de tensão que os pacientes saem daqui... Tem paciente que já entra aqui pedindo, não, hoje eu preciso de uma ventosa. Eu falei, nem sei como é que você está ainda, como é que você já sabe que você... Não, é o que é melhor. Só eu sei como eu tô com dor. Resolve muito rápido alguns casos de dor, por exemplo, para gente que está trabalhando sentado em casa. Uma dor lombar, né? Então, fora isso que você trouxe, que você e seu marido veem, que é essa aplicação no mundo do atletismo, do esporte como um todo. O resultado é ótimo. Eu vou querer experimentar. Vem! Venham, né? Porque, na verdade, eu também quero conhecer o nosso futuro fotógrafo, né? A gente até tem que marcar uma outra live para a gente falar sobre fotografia aqui e energia. O que eu ia te perguntar é isso também. Por exemplo, quando uma pessoa chega assim, lá no teu espaço, Uhum. ou pela primeira vez, ou, enfim, já sendo seu paciente, e aí ela decide, não, hoje eu quero fazer isso. Mas você consegue perceber que, na verdade, um outro tipo de terapia vai ser melhor, mais eficaz naquele momento. Uhum. Como que você faz? O que eu brinco sempre que alguns pacientes chegam para mim através de nomenclaturas, né? Então, assim, eu vim para fazer ventosoterapia. Aí eu penso, tá, tudo bem, porque você deve ter lido no Google que a ventosoterapia vai te ajudar nessa dor. Joia. Mas vamos olhar aqui para um pouquinho mais para frente. Essas indicações, elas são feitas através de uma avaliação. A medicina chinesa, ela usa a língua e o pulso. É muito comum alguns pacientes chegarem aqui no meu consultório e eu pegar no pulso, e aí durante a conversa ter uma coisa meio bruxaria, porque aí eu pergunto, teve um estresse assim, tem uma coisa assim, porque no pulso a gente vê o que os órgãos internos, como eles estão organizados. E aí, através dessa avaliação e do que o paciente está com questões, a gente chega na técnica. Porém, o que eu sempre falo, e é por isso que é muito bom usar o termo integrativo, o meu atendimento não fica restrito a uma técnica. Às vezes a gente faz 3, 4, 5 técnicas até que a gente chegue num resultado de equilíbrio energético para aquela questão. A gente tem várias coisas que a gente pode tratar. Exemplo, tem aí a Lu perguntando sobre a disfunção de ATM. A gente tem trabalhos, inclusive, publicados recentemente com laser terapia, que não precisa nem da agulha. Você pode ir lá fazer o pontinho, que gera uma substituição de estímulo. Então, assim, pronto, não temos mais essa questão do pavor da agulha aqui, as agulhas são pequenininhas. Tem agulha que é menor do que um fio de cabelo, diga-se de passagem, agulha que crianças até, bebês, sim,
não sentem essa perfusão, né, na hora da aplicação, mas hoje a gente já tem o laser terapia, que é como se fosse, vou aqui botar em aspas, né, uma substituição de estímulo. Então a gente consegue gerar o que a gente gera com a agulha através da laser puntura. Aqui no consultório, Dani, o que eu gosto muito de deixar a gente precisa pensar no integral. Então, eu tenho essas técnicas e a gente vai tentar aplicar. Óbvio, tem coisas que são muito, vamos dizer assim, muito acalentadoras. Então, se você tem uma dor e aí vai fazer uma mochinha ou vai fazer uma ventosinha, é óbvio que você vai ter uma resposta daquela coisa, até pela questão que o paciente traz. Mas esse horário integral é muito legal de você pensar. Porque às vezes, hoje, por exemplo, aconteceu uma coisa muito engraçada. Uma paciente veio da primeira vez aqui e ela trabalha com questões de burocracia. Então ela tinha uma dor de punho. E aí ela veio para tratar tendinite e tal. E no processo de conversa, eu falei assim, mas e esse ombro? Será que esse ombro não tem alguma coisa aqui? Deixa eu dar uma olhada primeiro. E aí eu mexi no ombro. E aí quando a gente mexeu no ombro, a gente acessou uma questão dela que precisava de um outro olhar, que levou a uma questão relacionada a questões da infância dela, que ela lembrou durante a manipulação. E aí a gente foi para uma técnica energética. E a técnica energética fez com que ela ficasse tão relaxada que a dor no punho ela nem lembrava mais da dor no punho. Nossa, então, que maravilha. são quebra-cabeças que às vezes a gente não sabe como montar e algumas terapias e alguns terapeutas conseguem meio que deixar mais... Eu brinco sempre, eu sou um facilitador de visão. Então, assim, peças, quais são as que a gente tem? Essas, quais dão pra gente usar? Essas, então pera, agora a gente já pode tentar. Eu vou te facilitar até aqui e aí a gente monta. É o que eu falo também no meu trabalho. A gente vai pegando as pecinhas e vai montando, vai encaixando, né? Agora, deixa eu ver aqui, tinha aqui alguns comentários e tinha pergunta também. Eu vi A que a Luciana Márcia... perguntou, falou sobre a ATM, que eu já meio que respondi, e tinha alguma outra pessoa falando sobre atendimento. Eu não sei. Onde você atendia? Ah, tá. Eu atendo aqui no Rio de Janeiro, na Tijuca, né, num espaço chamado ETAC Terapia Holística. Então você pode procurar no meu perfil pessoal ou no ETAC mesmo. Esse espaço é aqui na Tijuca. Normalmente, meus horários agora são de segundas às quintas, todos os dias, principalmente nos períodos da tarde. Pode me mandar um WhatsApp, lá na bio já tem como você entrar em contato direto, e aí a gente marca a avaliação, e aí durante a avaliação a gente define mais ou menos o que a gente tem de prioridade. E o legal de você ter muitos instrumentos, e aí já trazendo a fala, inclusive, para uma coisa que eu quero trazer aqui para o teu trabalho, quanto a gente tem mais instrumentos, a gente também acaba tendo mais questões, né? Porque quanto mais, a gente tem mais desafios, né? Porque aí você quer usar tudo. Então, a parte do integral é legal, porque se a gente perceber qual é a queixa principal, a gente chega num equilíbrio da queixa principal. E aí, conforme a gente vai definindo os níveis de verdade e as questões, como eu brinco sempre, descebolando aquele paciente, a gente consegue chegar numa questão raiz que vai fazer com que ele tenha uma melhora de outras questões, inclusive. Brincadeiras à parte. Questão central, né? Que Desculpa, exatamente. Olha, tinha aqui um comentário da Ana Guardinho, acho que é isso. Graças a Deus ele trabalhou em hospital, só assim eu pude conhecê-lo. A Ana Cláudia Guardinho foi uma das minhas companheiras de unidade intensiva nesse hospital que a gente trabalhava no Quinta Dor, que é uma das pessoas que acabou me aproximando da Tatiana Ramalho, que me apresentou a nossa maravilhosa Luciana Ramalho, e aí que nos apresentou. Então tem uma escalinha de eu conheço, você conhece, a gente se conhece, todo mundo se eu estudei com a Lu e com a Tati, nós não éramos, né, da mesma turma, mas a gente estudava no mesmo colégio, mas a gente se conhecia. Que legal. Olha, mundinhos. Desculpa, fala. Não, esse mundo é maravilhoso, né? É uma aldeia que a gente se esbarra através das ervilhas. Eu brinco sempre que é isso.
É. A Lu botou, não tenho medo de agulha. Eu tenho. Eu tenho Ah! sessão de acupuntura. E como Não, mas foi? não. Oi? E como foi? Como é que foi a sensação? O que que você sentiu? Na primeira sessão, eu tive aquele medinho, né? Que você vê a agulha, assim. Eu, por exemplo, Sim. quando sangue, alguma coisa assim, eu às vezes acabo, na maioria das vezes eu acabo desmaiando. Pronto, falei. A gente pode tratar isso, eu posso te ajudar, eu prometo. Ai, oba. E aí a primeira sessão eu fiquei com aquele medinho, né, da agulha, mas assim, Sim. não dói nada, definitivamente. Mas assim, eu amei fazer mochoterapia, porque tem aquele cheirinho, aquele quentinho. Eu acho que, se eu não estou enganada, eu acho que eu cheguei a dormir na sessão. É muito comum, porque o processo de perfusão, o processo de melhora de circulação que o calor traz essa sensação de acolhimento. E o acolhimento gera relaxamento. Então, você tem todo esse processo. Qual é a grande questão das agulhas? As agulhas, elas ainda são vistas como um inimigo. Por quê? Por causa da questão dos exames e porque a gente tem, né, exemplos que são coisas que a gente precisa ir descredenciando, que é a tortura chinesa, né? Que são frases que ficam aqui, viram É, crenças no nosso sistema. Então, exato. hoje, por exemplo, nós temos agulhas desde o tamanho de um braço até o tamanho de uma unha. Então, para cada aplicabilidade você vai ter. Você tem agulha permanente, você tem agulhas que são utilizadas só durante aquele atendimento. Então, vamos pensar que tudo é possível, mas nem tudo é aplicável. Por isso que a gente precisa pensar na individualidade. Então, eu tenho pacientes como você que vieram para mim com, não, nem coloca essa agulha aqui. E hoje já chegam assim, tá, hoje já dá para colocar 15 agulhas que eu tô muito estressado. Gente, 15 agulhas é muita coisa, né? Coisa. Acho que eu Só que usava mais, quando acho que eram 12 ou 15. Então, quando você começa a criar essa resposta positiva, o corpo vai conseguindo aceitar esse novo olhar, essa nova autorregulação. Então, a agulha, a moxa, elas têm esse potencial positivo também. É muito comum para a gente da medicina chinesa ouvir pessoas como você acabou de falar, Dani, que eu tenho muito medo de agulha, chego a desmaiar. Isso para a gente tem uma síndrome muito específica, que é a síndrome do rim. A gente tem algumas alterações no rim que vão falar para a gente sobre medos, sobre inseguranças, que podem inclusive demonstrar comportamentos como esse, de desligar ou de coisa. E com alguns atendimentos você já tem inclusive uma melhora da segurança para enfrentamentos pessoais, que é uma das coisas que eu mais adoro trabalhar, que foi aonde eu estou nesse momento me cada vez mais conectado, que é quando você tem um efeito adverso, mas que é positivo, que é a melhora da qualidade do sono da pessoa, que é a melhora até do entendimento do outro, da empatia do outro, porque se você não está tão inflamado, não está tão irritado, você fica mais permissivo, mais compassivo, né? Então, A mais venham fazer, sim. faz shiatsu. Olha, eu já fiz mais shiatsu, assim, eu hoje quase não trabalho com shiatsu, porque a gente aqui no espaço tem uma outra profissional que tem essa modalidade e porque eu me vi muito melhor em outras técnicas. Então, eu acho que funciona muito melhor uma laser terapia, eu acho que o trabalho do toque funciona legal, mas se eu coloco uma moxa, eu tenho uma resposta mais imediata, então eu consigo acessar e relaxar o cliente com muito mais facilidade do que com o shiatsu. Porque como todo mundo sabe, ou quem não sabe, o shiatsu a gente precisa às vezes dar uma comprimidinha em determinados pontos, e nem todos os pontos são tão leves ou relaxantes. Fica relaxante depois, mas a técnica fala inclusive sobre o que a gente fala sobre agulha, melhorar a perfusão através do deslocamento da energia. Então, né, pode ser que não seja tão confortável em alguns pontinhos. Eu ainda estou preferindo a mocho, então a ventosa. Ah, com certeza. Não tenho dúvida. Quando a gente vai medir, se a gente puder medir aqui, 90% dos pacientes vai pedir porque é mais relaxante. E óbvio, né, o processo terapêutico passa por esse momento de acolhimento.
Então, sem relaxamento, e aí vamos lá, vamos trazer para o teu olhar, né? Se está com um cliente muito agitado, a dificuldade dele, inclusive, de ser receptivo e principalmente de fazer uma escolha mais assertiva é infinitamente pior. Com certeza. A gente tem que ter, assim, uma coisa que eu penso, assim, até o que nos conecta, né? Além de trabalhar esse interno e o externo, né? Porque quando você está em equilíbrio, tudo flui melhor, Tudo né? foi Não tem. melhor. Mas, assim, o que eu penso é que tanto eu quanto você, acho que a gente, né, para atender bem, a gente tem que ter uma escuta muito ativa, né? Ouvir muito bem essa pessoa. Ouvir e entender, decodificar o que ela está falando. Essa é uma palavra que eu uso muito, Daniela, decodificar, porque às vezes a pessoa está falando azul com amarelo, mas ela está falando, mas o que ela quer é vermelho. Só que ela não se ouviu ainda. E aí ela precisa da gente para se ouvir. E esse nem é o nosso trabalho, porque a gente entende, inclusive, que isso poderia ser visto dentro das psicoterapias, né? Mas quando a gente vai aplicar o nosso trabalho, o seu, por exemplo, que é uma coisa maravilhosa, porque você tem que trazer uma nova identificação, modificar aquela questão do comportamento da nossa conversa foi maravilhosa. Até como uma postura pode ser mais agressiva com a roupa errada, que você não vai passar a receptividade numa coisa que você precisaria. Então, às vezes a pessoa está querendo aquilo porque está replicando um padrão de uma métrica que nem é dela, de um contexto social ou político, e aí até a gente conseguir escutativa, análise de compaixão, e aí aplicabilidade da técnica, tempo. Né? Então, eu acho que o nosso olhar, o seu como o seu trabalho de consultoria e o meu como trabalho de terapeuta fala sobre isso. Né? Uma das coisas que eu ia até comentar com quem está aqui. Gente, vocês imaginem, né? A gente precisa mudar o nosso perfil. E aí a gente precisa de instrumentos. E aí o que a gente faz? A primeira coisa a gente procura na internet. E é a pior coisa que a gente faz, porque é uma métrica errada. Porque não é a sua métrica, não é o seu, né? Se a gente procurasse, por exemplo, pessoas como a Dani, que tem várias coisas no canal dela, falando inclusive sobre coloração de pele, que é uma coisa que está em alta, de qual é a melhor roupa ou a melhor estratégia para utilizar aquilo, você não precisaria usar uma métrica, por exemplo. Eu acho muito destoante isso, é muito terapêutico, a gente trata isso muito aqui. É uma pessoa que nasceu com olhos claros, uma coisa mais assim, querer usar uma roupa que talvez não seja compatível com aquela condição. E aí assim, Eric, mas você está sendo conceituoso, preconceituoso. Não, gente, a gente tem técnicas que são aplicáveis e tem técnicas que não são aplicáveis. E isso vai fazer com que o seu corpo repercuta de alguma forma. E é isso, por exemplo, que a Dani trabalha. Né? Sim, e é mais do que isso, né? Entender a intenção, né? O que ela Sim. deseja comunicar, né? Através da imagem dela e formatar essa imagem para que a mensagem que ela transmita seja assertiva. Eu, por exemplo, hoje eu vim toda trabalhada aqui no roxo, cor da espiritualidade. Muito bem. Papo. Eu, como tive um dia de trabalho, já escolhi uma cor mais clara, porque como eu sabia que o consultório aqui ele é mais escuro, e como a gente já tinha trocado essa ideia da minha barba, desse processo. Inclusive, a minha barba vem com esse olhar, assim, para quando eu comecei a minha carreira como fisioterapeuta, eu não usava barba, eu tinha um cabelo diferente, eu fui trocando essa identidade, inclusive para passar credibilidade, porque usar branco é meio difícil. E para idosos, aquilo que a gente falou, para idosos, para uma sistemática que a gente ainda tem social, uma pessoa jovenzinha não tem experiência. E eu trabalhava num hospital de grande porte, então a utilização de um uniforme, a mudança, inclusive, de comportamento através daquele uniforme foi fazendo com que eu criasse esse novo olhar, que é o que vocês veem hoje como processo terapêutico, que é o terapeuta Eric, que tem essa barba, que já consegue usar cores, né? Aqui no consultório, eu tenho um pijaminha que tem os elementos do que eu trabalho dentro da medicina chinesa e outras coisas. Mas não é incomum como hoje, que eu precisava de uma calmaria ou de um outro movimento, usar a minha paleta de cor de redução.
E aí, para isso, a gente precisa de profissionais como a Dani. Eu tive há muito tempo atrás, mas eu acho que já está na hora da gente pensar em mudar isso, depois a gente conversa sobre isso. É essa questão desse olhar, né? Porque eu tive acesso a uma profissional que me falou, olha, é ótimo essa cor, você fica maravilhoso, mas credibilidade zero. Qual é a tua intenção? E eu falava, credibilidade, óbvio. Eu preciso trabalhar, é o que eu ganho dinheiro. Ela, então, essa cor, essa cor é no máximo para um passeio. Mas assim, no máximo. Não tem, se você quer passar credibilidade, essa talvez não seja a melhor cor para você. E eu lembro que ela falava muito isso. Existem uns olhares que a gente tem, né, nossos profissionais de cromoterapia. A gente tem aqui, dentro da Cura Prânica, um olhar sobre cada cor. E a gente tem o processo intencional e o processo de vestimenta, né? Corte, forma, que é aquilo que a gente falou, que gera uma frequência, e essa frequência vai ser mais dispersiva, mais restritiva, e isso pode atrapalhar o teu comportamento. Né? Sim, Não é incomum. tudo vai depender, né, da intenção, é o que ela falou. Vai depender da intenção, não que a cor não seja boa para você, não é boa para a mensagem, para a Que intenção que você está você quer. passando. Então é isso que a gente trabalha, né, essa adequação. Eu estava vendo aqui rolando um monte de perguntinha aqui, um monte de comentário. Deixa eu ver se eu Se a gente consigo. pensar nos seus processos de intenção, a gente vai falar, inclusive, também sobre o que a gente está propondo, né? E aí, por isso que o trabalho terapêutico fala muito sobre isso. Uma das coisas que eu acho muito legais é a gente pensar o quanto às vezes a gente precisa desse respiro até a gente achar a métrica certa, né? E que eu percebi que é o seu trabalho. Às vezes a pessoa vem numa ansiedade de resolutividade e aí isso atrapalha efetivamente a imagem e a intenção, porque você quer resolver. É um E não processo. é um Como? processo. É um processo. A Maria Cristina Fonseca, ela colocou aqui, ó, gostaria de saber se trata de enxaqueca, pois tenho diariamente. Sim, a enxaqueca é uma das coisas que a gente trabalha dentro da acupuntura muito fortemente. Isso já tem protocolos muito antigos. Os chineses lá tinham muita enxaqueca por causa da alteração do frio-calor. As estações lá são mais definidas do que aqui, então eles desenvolviam a enxaqueca, que a gente vai chamar de outros termos, tem outros termos aqui, mas a gente tem alguns protocolos, inclusive, de atendimento à distância, com o Pranic Healing, que tem comprovações muito boas. Assim, eu tenho um paciente que tinha muita enxaqueca e hoje ele mora em Orlando e a gente continua tendo, óbvio, além da cura prânica, com alguma mudança de comportamento, e aí a gente precisa entender como essa mecânica dessa enxaqueca funciona, e para isso precisa dessa avaliação. Mas eu tenho profissionais que eu já conheci que trataram com mudança de hábitos para dormir, de atividade física, de floral, assim, coisas muito mais acessíveis. Então a enxaqueca é facilmente tratada com pelo menos essas duas técnicas que eu detenho e os florais. Assim, depois me manda um inbox que a gente conversa e a gente fecha. E se a gente pensar, quando a gente fala, por exemplo, de enxaqueca, que vou puxar para o olhar da Dani agora, gente. Ó, algumas cores podem piorar algumas sensações. Alguns tipos de roupa podem gerar, inclusive, mais desconforto do que conforto. Então, vocês imaginem, a gente não vem fazendo certo porque a gente vem usando uma métrica que foi, como é que você falou, que é diferente a moda do estilo. Então, talvez a gente precise entender o que realmente o nosso corpo é mais funcional no nosso estilo que a gente quer, me corrija se eu estiver falando alguma besteira, do que a gente replicar a moda, porque tem que replicar, às vezes não é nem condizente com a sua personalidade, com qual é a sua intenção de usar aquela roupa. Então, assim, a cor vai influenciar, a cor pode piorar uma dor de cabeça. A gente tem vários conversas de alguns neurologistas falando que algumas pessoas têm alteração de aura, que é como se fosse o início da enxaqueca, que quando você começa a ter algumas sensações, com a utilização de algumas cores. Ah, isso aplica para todo mundo? Não, mas se de repente você está num lugar e aquilo te focou muito, pronto. Brincadeiras à parte, eu falo muito do vermelho, né? Que o vermelho
puxa você ali para aquilo, e aí assim você para de olhar para as outras coisas. Só que talvez você, como receptivo, possa estar desenvolvendo uma intoxicação com aquele vermelho. Você não sabe, mas Ele é a primeira cor, né, que o bebê enxerga, né? Não sei se é verdade ou não, mas já li. acredito que sim, porque é pelo processo de luminosidade, depois que a gente passa no cristalino, eu acho que, se eu não me engano, é a primeira do prisma, né? Do prisma ocular. Mas é o que talvez traga, e a gente, em algumas práticas, fala sobre vivacidade. Não é à toa que é a cor do chakra básico, não é a cor que é o nosso sangue, né? Mesmo você querendo ceder realeza, querida, no seu sangue é vermelho. Então vamos aqui, né? Vamos olhar para isso. E talvez seja isso. Os comportamentos eles vão precisando ser adequados, inclusive, e a intenção e a roupa. Então, será que a gente... Uma das coisas que eu achei fantástico que você falou sobre... Gente, vocês usam seu guarda-roupa direito? Eu usava muito. Por causa do uniforme, acabou. Então, às vezes tem roupa ali parada que eu falo, hoje eu vou usar. Ah, mas não combina com o consultório. Ah, hoje eu vou usar, mas não combina com tal coisa. Ah, e por causa da intenção que eu preciso passar dentro da minha prática de trabalho. E aí, assim, 80% do guarda-roupa parado, Deus! E aí eu falei, eu achei fantástica essa consideração, assim, porque a gente vê um monte de gente. Uma das coisas que a gente fala, inclusive, né? Você não está usando seu guarda-roupa de instrumento, né? Exatamente. E A aí gente usa muito, com... né? O percentual que a gente usa é ínfimo, até porque assim, a gente cresce sem olhar para a gente cresce olhando para o outro, e aí a gente cresce se comparando, né? Então, assim, a gente acaba que a gente não tem, muitas vezes, né, conhecimento do nosso corpo, né, das formas, das linhas. Então, a consultoria, ela trabalha esse autoconhecimento, né? Então, eu falo que ela está ligada muito mais à comunicação do que à moda. A moda a gente tem como uma ferramenta para o vestir, mas a consultoria trabalha a comunicação através desse vestir, Eu, né? E aí, eu me guarda. atrevo a falar que, pelo que eu vi do seu trabalho, você ainda trabalha uma forma de expressão, que é uma coisa que terapeuticamente a gente luta muito em algumas modalidades terapêuticas para fazer o paciente se expressar de uma outra forma. E aí talvez esse olhar, inclusive, da roupa, vai ser um facilitador para ele se expressar melhor. Aqui, dentro da medicina chinesa, a gente tem alguns órgãos, por exemplo, como o intestino delgado, que vai falar, e outras técnicas usam muito isso, que é a chave do tamanho. Qual é o teu tamanho? Bora trabalhar isso aqui. Como é que você se enxerga? Você se critica muito? Você é muito isso? E aí a gente trabalha isso dentro do processo terapêutico para fazer com que a pessoa, às vezes, saia daquele grandão e venha mais para o pequenininho, ou saia do pequenininho e vá para um empoderamento, um maior de extensão. Só que aí a gente esbarra em algumas questões que hoje, por exemplo, eu já falei. A gente trouxe para isso. Essa é a sua métrica? Ok. Está trabalhando isso terapeuticamente? Bom, agora vamos procurar um consultor para te organizar, inclusive para ver qual é a sua próxima intenção. E a gente nunca viu isso, né, Vânia? Isso nunca foi de acesso. E agora a gente precisa olhar. Porque às vezes a gente está fazendo um monte de coisa não assertiva, eu não gosto mais de falar errado, mas não assertivo, porque não foi ensinado, porque está usando a métrica do coleguinha, da coleguinha que usa aquela roupa assim, combina com aquele negócio assim, e não sabe... Gente, só para vocês terem uma ideia, o trabalho da Dani da última vez, um negócio de paleta de cor, e aí ela abriu um negócio, parecia que eu tava numa loja daquelas de tinta, que você não sabe nem, e ela, porque esse rosa bebê, rosa não sei o que, o meu vermelho é carminho, eu pensei, e aí aqui, né, homens, vocês sabem, a gente tem mais dificuldade, né, então assim, eu olhei e eu falei assim, bom, a gente vai precisar olhar para isso aí, colega, porque você não sabe a diferença entre tipo de rosa, tipo de azul, vai ter que ver qual é a sua paleta de cor de novo. Então eu acho que talvez se a gente tivesse a inclusão dessa métrica, né, para que a gente pudesse, por exemplo, dentro da fisioterapia, que a cor obrigatória da profissão é uma cor mais branca, mais verde, porque fala sobre saúde, e aí olhar lá nos tons, milhões de tons de verde, e você perceber um que seja mais compatível à tua identificação, à tua intenção, ao teu processo, será que a gente não ia ter uma melhora de performance profissional? Eu tenho certeza que sim. Hoje, então, mais do que nunca. Do dress code, né, que eu falei, que tem empresas
que elas estão abolindo o dress code. E elas perceberam que quando elas aboliram esse dress code, as pessoas começaram a trabalhar com mais alegria mesmo, né? Com mais vontade, os resultados foram melhores. Porque quando você pode se expressar com mais liberdade, né, você se sente mais à vontade, né, Sim, naquele. É claro que sim. assim, precisa, né, ter um pouco de bom senso, porque assim, quando você está dentro da empresa, você está representando aquela empresa. Então você deixa de ser pessoa física e você vira uma pessoa, né, ali corporativa, né? Então, Então, mas aí para isso eu vou falar uma coisa para quem está aqui para vocês replicarem. O óbvio precisa ser dito. Então, se você não sabe o que é uma coisinha chamada bom senso, contrata a Dani. Porque a gente precisa de gente olhando. Porque por tudo que é mais sagrado. Assim, eu já trabalhei em empresas que trabalhavam com isso e a gente bate em questões muito simples sobre EPI, sobre mudanças e tal, por causa de comportamento. Então, assim, com uma profissional que vai adequar isso, é muito mais fácil e muito mais funcional. Então, assim, mesmo que não tenha um dress code aí na sua empresa, se você tiver um olhar profissional para saber, para adequar, né, para fazer uma adequação ao seu processo, à sua intenção, você vai ter com certeza uma melhora de performance. Né? Então, é muito legal pensar nisso. Eu tinha uma dificuldade por causa do branco, do jaleco dos hospitais, mas eu tive a oportunidade de trabalhar em hospitais que eu podia usar um pijama, e por isso que eu hoje consigo ter esse olhar sobre essa roupa rotineira, mas, ao mesmo tempo, eu já tive momentos que você precisava de uma outra roupa, que precisava de um outro olhar. Né? Então, aquilo que você falou sobre traje de gala, desculpa, vários trajes que são de orientação básica dentro daquela perspectiva. Então, é muito importante a gente também ter profissionais, às vezes, de SOS para nos ajudar. Porque, por exemplo, hoje em dia, eu tiver que usar, sei lá, ir para um traje de gala, eu socorro Dani, pelo amor de Deus, me dá aqui uma consultoria. Já não sei mais. Gente, vocês estão entendendo que depois que a gente voltar para a vida próximo do que é o normal, a gente vai precisar da Dani para muita coisa? Porque todo mundo aí que deve estar aí deve estar pensando o quê? Ah, não vou precisar. Te pergunto, quanto é que você usou uma roupa um pouquinho mais assim e não usou o pijama para trabalhar? A parte de cima bonitinha, mas a parte de baixo no pijama para fazer a live ou para fazer o seu trabalho de home office. A gente vai perder, e eu acho que a maioria das pessoas perdeu esse tato. E aí, assim, vai querer usar uma coisa que às vezes não combina, talvez a empresa tenha mudado todo o processo. Então, profissionais como a Dani, gente, sigam e compartilhem ela, porque vão precisar para a gente ter uma adequação. É adequar, gente. Adequar. Eu acho que não essa é uma palavra. precise, né, para a gente estar aqui exposto na rede social, né? Claro. Mas realmente, Com eu até certeza. brinquei que tem aquela lenda, né, do Jornal Nacional que as pessoas só que eles só usavam, né, a parte de cima e embaixo estava de bermuda, né? Mas a Márcia colocou aqui que a última empresa que ela trabalhou tiveram que determinar o traje casual e aí ela falou que tinha de tudo. Realmente, porque assim, coloca casual. Mas o seu casual pode ser diferente do meu. O que eu entendo por casual é diferente do que você entende por casual. Então, assim, nesses casos, é bom determinar. Assim, eu até comentei, né, no café virtual que a gente teve lá na rede, né, que eu trabalhei numa empresa, de moda, que no primeiro dia minha gestora veio conversar e falar como eu deveria me vestir. Então, assim, não tinha ali um dress code impresso, né, ali disponível para as pessoas terem acesso, Sim. mas o primeiro dia a gestora sempre dava esse feedback, né, conversava o que era adequado usar ou não, né? É uma organização para que você também não se sinta tolhido ou, de repente, sofrer algum tipo de rejeição por causa de uma utilização de uma roupa. Uma das coisas que, aí vou falar pela terceira vez na live, que é uma coisa que eu falo na minha vida. O óbvio precisa ser dito, porque o meu óbvio não é o seu óbvio. A gente não tem métricas iguais. E tem muita gente que nem tem métrica. Está tão acostumada a usar as métricas das outras pessoas que não conseguem nem olhar, que é isso. E aí talvez precise de um olhar profissional para entender essa métrica. Mas se você tem
exemplo aí, a Dani, eu tenho uma coisa, não sei o quê, marca, agenda, porque às vezes o que eu acho que falta, Dani, e me corrija, é facilitação. A gente não Uhum. tem mais tantas empresas ou tantas pessoas como eu e como você, assim, no sentido de tentar facilitar ou deixar mais adequado as coisas para as pessoas. A gente tem várias normatizações e vários embarreiramentos. A gente tem mais atrapalhos do que, né, mais desafios do que qualquer outra coisa. Então, acho que seria muito legal pensar nessas perspectivas, assim. E aí, voltando para o olhar da nossa live, se a gente organiza a energia interna, a gente fica mais acessível a expressar o que a gente realmente está. Tem pessoas que precisam desse caminho, mas tem pessoas que vão precisar do quê? Do externo para poder arcabouçar o interno. Então você vai precisar mudar a roupa, a sua intenção, para que aquilo consiga encaixar as pecinhas dentro de você. Então, uma coisa que eu sempre acho muito legal frisar é que algumas técnicas energéticas elas são facilitadoras desse encaixe interno, mas você precisa se expressar. Então você vai precisar de uma facilitação para se expressar. E aí, para se expressar, qual é a intenção? Então, a terapia ou, né, uma consultoria são sempre válidos nesse processo. E tem gente que eu falo aqui, durante o processo terapêutico, eu falo, olha só, a gente vai precisar mudar a nossa forma terapêutica. Eu preciso que você procure outro profissional para que ele te ajude a te olhar, para você voltar para cá e aí a gente fazer isso ficar firmado, para isso enraizar, para isso realmente ganhar um lugar e aí você, depois que trouxer a sementinha, efetivamente crescer com isso dentro de você. Então, esse olhar é muito individual. Então, Sim. pode ser que... Sim. Exato. E aí, talvez precise desse primeiro olhar de fora, depois olhar de dentro, e talvez precise primeiro olhar de dentro do que olhar de fora. Essa normativa, gente, de que primeiro arruma dentro, depois arruma fora, é mais uma das coisas sociológicas que a gente vem replicando de métrica que não funciona assim com todo mundo. Não é assim. Algumas pessoas precisam organizar fora e, inclusive, com cirurgias, para que haja um processo de identificação e aí tenha um processo de interiorização. Eu passei por algumas questões com alguns pacientes, inclusive com alinhamentos com psiquiatras, que as pessoas falavam assim, não, preciso organizar interno. E aí eu, no meu momento muito café com canela, pera, mas olha só, tem 45 anos bagunçado, vai organizar com quanto tempo? Vamos primeiro, vamos aqui, calma, calma. Vamos dar um refresh para essa pessoa? Vai lá, ó, vamos lá, faz uma cirurgia, chega no meio do caminho, aí a gente volta e aí a gente lapida você e aí traz você pro teu equilíbrio. Pode ser assim? Eric, mas aí ela não vai ter reforma íntima. Claro que vai, mas ela vai ter um estímulo para ela poder fazer reforma íntima. E é através de uma consultoria como a sua, Dani, eu tenho certeza que as pessoas já acabam mudando isso. Porque você se olha melhor, você se molda melhor, né? Com você, sabe, na sua pele, no seu corpo, né? Sim, 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 sim. Você falou que você atendeu uma pessoa no Canadá, né? Foi. Você conseguiu, você já fazia esses atendimentos online antes da pandemia? Você conseguiu adaptar bem o seu trabalho? Como é que foi? Então, teve um desafio considerável, né? Porque eu era da linha da acupuntura e dos atendimentos dos cursos presenciais. Com a pandemia, a gente precisou começar a trabalhar essa adequação. Eu já tinha alguns pacientes à distância, mas não eram, vamos dizer assim, o carro-chefe do processo. E aí, o primeiro, segundo mês não trabalha, faz curso, live, ocupa o tempo, bababá, bababá, bababá. Eu tive acesso a fazer alguns cursos online com uma equipe de oncologia na USP de São Paulo. E aí eu comecei a aprender técnicas possíveis dentro da medicina chinesa para fazer aplicabilidade. Então, a gente fazia respirações, trabalhava, tem uma coisa chamada stipper, que é uma pastilha de silício e quartzo, que a gente pode colocar no ponto da acupuntura, então mandava para casa do paciente, a gente chegava no consenso junto, o paciente se auto-aplicava, tem
os ímãs, que a gente consegue fazer isso também. Então, a gente criou essa nova modalidade através da teleconsulta. Com o Pranic Healing e o Reiki com mais, vamos dizer assim, com mais força, eu comecei a divulgar mais isso, né? No sentido de atender pessoas que estavam em questões, por exemplo, como essa pessoa que falou sobre a enxaqueca, e que a pessoa estava lá no Canadá. E aí, assim, chegou comigo através de uma publicação, um outro chegou por causa de uma indicação. Ah, Eric, mas como é que você está fazendo? Eu explico a técnica, a gente combina um horário, e aí isso começou a engatinhar, engatinhar, e aí hoje, assim, eu tenho pelo menos um dia todo, um dos meus terapeutas, que é meu terapeuta também, que é maravilhoso, que é um tarólogo lá do Rio Grande do Sul, Denis, maravilhoso. Ele vem dessa época, a gente resgatou esse contato na pandemia. Vem com uma queixa que não conseguia resolver com algumas técnicas que a gente tem, e aí aqui a minha fala, a terapeuta precisa de terapia, então, Eric, me socorre aqui, que eu falei para você aquele dia, gente, eu preciso de um consultor de estilo, porque a gente trabalha com isso. Ah, mas você precisa de um terapeuta. Então, todo mundo precisa de alguém para ser facilitador na vida da gente. Então, ele, por exemplo, foi uma... Com autoconhecimento, se a gente vende Sim, autoconhecimento, a gente também tem que investir em autoconhecimento, né? sim. E aí foi aí que as coisas começaram vamos dizer assim, a florescer com os atendimentos à distância. Porque essas técnicas, diferente do que as pessoas acreditam sobre o processo de balela, elas são muito efetivas, né? A gente tem respostas muito específicas. O Pranic Healing, então, ele fala muito sobre protocolo. Então, assim, quando você bate, por exemplo, no enxaqueca, você abre o livro do Mestre Shoa, que foi quem codificou essa técnica, você tem lá um protocolo específico para aquela coisa, aí você faz. E aí, assim, terminando, a pessoa sente alguma diferença. Eu sou suspeito para falar, assim, porque eu estou cada vez mais apaixonado e por isso fazendo várias outras formações. E aí o Pranic Healing abriu esse gatilho e aí eu continuo atendendo com o que a gente chama de 6 sons de cura, que é uma respiração específica da medicina chinesa, o Reiki, floral, então a gente faz uma consulta e aí depois a gente prescreve o floral, e o Pranic Healing à distância. Foi um momento de adaptabilidade, assim. Eu, como profissional, eu não posso reclamar, porque eu acho que eu precisava desse olhar já há um tempo e vim em modus operandi, já que o consultório estava funcionando bem, eu já estava com uma clientela que funcionava, não ia mexer naquilo. E aí a pandemia falou, não, vamos mexer nisso aí sim, vamos olhar para isso aí. Deu essa sacudida em todo mundo, né? Eu também tive esse mesmo desafio, né, de conseguir adaptar o trabalho para o online. E a única etapa que eu não realizo online, que eu só realizo presencialmente, é a etapa do teste de coloração pessoal, Que eu acho né? fantástico. Essa tem que fazer presencialmente mesmo. Hoje, inclusive, eu fiz um teste e a gente faz com a comparação de tecidos para poder ver o efeito, né, dessas cores no rosto. Então, eu ainda não acredito que isso possa ser possível fazer online. Eu É só uma faço das coisas que eu acho que a gente tem que continuar pelo nosso processo de identificação profissional, né? Eu tenho algumas técnicas que não aplico à distância, tem cursos que eu não aplico à distância. Ponto. Ah, Eric, mas a gente já tem outros profissionais que fazem, gente. Então é isso, né? É uma aplicabilidade profissional. Em um momento a gente está dizendo que não é possível, mas para o trabalho que a gente entrega para vocês, algumas coisas precisam ser presencialmente, sim. E com todo cuidado, com todo o processo que a gente tem como profissional. Então, assim, se deixar disponível também ao processo de captação é um dos facilitadores dentro desse nosso trabalho, né? Porque sim, se você já cria restrições... exatamente. Assim, eu não estou querendo dizer que não funciona. Exato. Eu não faço. Assim, eu só vou fazer no momento que eu definitivamente ver que realmente aquilo funciona. No momento eu não vejo dessa forma, né? Sim, é uma... Olha, colocando aqui, a Dani é uma fofa e super profissional. Obrigada, Marcinha. Com certeza.
Deixa eu ver se tem mais mensagens aqui. A gente já está se aproximando aqui de uma hora. Não sei Defini... se derruba ou não Vai derruba. derrubar a gente, né? Não, mas eu acredito que a gente. Bom, daqui a Vai pouco a gente conseguir vê. se É, despedir. é. Então, como a gente está se aproximando, queria saber se alguém tem alguma pergunta, se o Eric quer complementar com mais alguma questão. Eu acho que uma Enfim. das coisas que eu mais gosto, e dentro desse olhar que você trabalha, Dani, e talvez para as pessoas entenderem, inclusive, qual a necessidade de uma consultoria, nesse momento que a gente está na pandemia e a gente está no inverno, a medicina chinesa fala sobre o olhar para dentro, sobre processos de desapego, sobre o elemento metal, que vai falar sobre o pulmão, que fala sobre as nossas tristezas, e sobre o elemento, sobre o intestino grosso. Então, tirem uns minutinhos e organizem o guarda-roupa de vocês. Isso, analogicamente, e isso é uma coisa que eu uso, eu nem sabia que isso era uma técnica terapêutica, hoje eu entendo inclusive como uma técnica terapêutica. Você organizando aquilo ali, você está organizando aqui dentro também. Então, mas e se a gente for num outro nível de verdade? Olhe para o seu guarda-roupa e veja o que você usa e o que você não usa. Quais são as peças que você tem afeto? Quais são as peças que você nunca usou? O que você consegue desapegar desse processo? Você consegue criar um espaço? O inverno, para a gente da medicina chinesa, fala sobre esse processo de hibernação, mas fala também sobre o processo de desapego para que a gente tenha espaço para florescer na primavera. Então, assim, minha fala final, eu acho que olhem o guarda-roupa de vocês e percebam, será que eu não preciso efetivamente de um espaço para que eu possa florescer? Para que eu possa ter energia para a primavera? E aí, depois disso, vão lá no canal da Dani e respondam para ela, oi, preciso de ajuda. Porque eu acho, e aqui posso estar sendo, né, muito fugaz na minha fala, mas assim, eu acho impossível para a gente que está vivendo um processo pandêmico que todo mundo tenha essa consciência. Eu posso dizer por mim que eu, às vezes, tenho essa dificuldade e olha que eu não parei nenhum processo terapêutico, eu estou sempre me revisando, eu estou sempre pedindo para alguém dar uma olhada nas minhas questões para me facilitar. Então, o guarda-roupa é mais do que um guarda-roupa. Ele é um guarda-vida. Sim, ele conta a tua história ali, né? Ele é um guarda-histórias. Então, Sim. minha fala é muito disso. Eu sempre que tenho questões que eu estou com dificuldade de refletir, eu medito, porque aí eu tenho as práticas, por exemplo, que eu já deixo o convidado, toda quarta-feira a gente tem uma meditação chamada Meditação do Coração Gêmeos, que fala sobre energia, tá lá no meu canal, tá lá no canal do Itaque, onde eu faço, toda quarta-feira, e aí tem a explicação bonitinha lá, mas vocês não entenderam aqui. Então eu recebo a energia com essa meditação, e a partir do momento que eu estou preenchida dessa benção divina, eu vou lá para dentro do guarda-roupa e falo, agora vamos olhar para isso aqui. E às vezes eu coloco o meu problema ali, escrito num post-it, e enquanto eu estou dobrando roupa, eu estou olhando ali, aí sai uma bermuda, aí sai um sapato, aí pá, essa camisa não está aqui, aí... E, gente, isso dá para resolver dessa forma. Então a gente cria um espaço terapêutico, inclusive usando o guarda-roupa. E aí Bacana. vai. Se o seu guarda-roupa tiver olhado, tiver organizado através de uma linha de consultoria em que você vai ter as cores certas para você poder usar com a intenção certa e você saber usar isso. Porque a consultoria fala sobre isso. Não é só ter lá, você tem que saber como usar. E a Dani faz esse trabalho. Então, vamos pensar nisso, que eu acho que é a minha mensagem final até para vocês continuarem olhando, né, para quem participou, compartilhar essa live com as pessoas, para conhecerem o trabalho da Dani, conhecerem o meu trabalho, mas para realmente sentirem o que a gente faz, que é através dessa experiência. E assim, você falou, né, que quando a gente se organiza, né, o guarda-roupa, a gente como se organizasse por dentro. Engraçado, assim, eu sempre fui uma criança muito organizada, né? Tanto é que eu sempre falo que eu fiquei em dúvida quando eu fiz a minha transição de carreira entre trabalhar como consultora de imagem e estilo ou como personal organizer. E eu sempre tive isso, essa sensação assim muito intuitiva, muito forte, sabe, de que tudo meu tem que estar organizado, porque se não está organizado é como se eu tivesse também desorganizada.
E eu acho que a organização, assim, de fato, ela facilita a vida. Então, na consultoria também, assim, eu não dou o estilo para cliente, eu identifico e organizo essas informações. Então, é um trabalho também de organização, né? Então, a organização também me ajuda na consultoria, com a consultoria. Sim. Érica, olha, foi um prazer, uma alegria. Hum, vamos marcar outras, e aí agora de repente a gente pode falar, chamar alguém mais, a gente faz uma live de 4 para falar sobre cores e discutir aqui, que eu acho que quanto mais instrumentos a gente tiver de facilitação para essas pessoas, né, principalmente a gente que está nesse processo pandêmico, a gente também trazer esse novo olhar sobre questões, né? Gente, ó, a gente vai ter mais à frente uma live sobre luto, que foi uma discussão que a gente teve sobre cor, sobre comportamento. Então, fiquem seguindo aqui a gente nos nossos canais, porque vocês vão ver que a partir de agora a gente vai ter aí várias questões com isso. Então, né? Né? Obrigado pelo Ó, convite. Eu acho que a gente pode fazer isso com mais frequência, né? Dessa energia toda. Canela para cá, Para ver né? para cá, para cá, para cá, com certeza. Gente, ótima noite para vocês. Foi ótimo. Obrigada, querido. Eu adorei. Eu Tá? também Um beijo. adorei. Um beijo. Até Boa mais, noite. gente. Boa Tchau. noite. Tchau, tchau.